Fala, massa atleticana, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso galão. A gente vai começar o corte aqui com o Globo Esporte. Vai lá direto lá para a arena, que daqui a pouquinho vai ter a apresentação oficial, né? A coletiva oficial de apresentação do Eduardo Domingues, que treinou hoje. Hoje foi o treino à Vera e a informação que ele já apertou todo mundo. Reclamou demais da postura do time no jogo que ele viu contra o Grêmio, time frouxo. E já falou, no meu time não tem frouxidão, rapaziada. Todo mundo tem que correr os 90 minutos. Então já chegou com um pé na porta, dando já o seu recado. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você quer ficar por dentro de tudo que tá acontecendo na Cidade do Galo, acompanhe esse vídeo até o final. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Ei, gente, boa tarde pra você. Globo Esporte tá no ar nessa sexta-feira para um fim de semana decisivo pro futebol mineiro. Vamos conhecer os finalistas do nosso Campeonato Estadual 2026. Amanhã tem Cruzeiro e Pouso Alegre do Mineirão, 6h30 da tarde. E no domingo tem Clássico América e Atlético ao vivo na Globo, a partir de 5h45. A bola rola às 6 da tarde. Inclusive com novidade no Atlético, né? Agora é pra valer. Barba está no bid, o que significa que ele está regularizado na CBF e o Eduardo Domingues vai poder estrear comandando o Galo. Inclusive hoje, daqui a pouquinho já tem a apresentação oficial na Arena MRV, a gente vai pra lá. A Globo Esporte está de volta, fim de semana de semifinais do Campeonato Mineiro. Domingo tem Clássico América e Atlético ao vivo na Globo, vale vaga na decisão. O jogo de ida ficou 1-1, ou seja, quem vencer passa. Empate, a disputa vai ser nos pênaltis e teremos a estreia do Barba. Vamos para a Arena MRV, onde está a Giovana Pires. Vai ter a apresentação do Eduardo Domingues, o novo treinador. Que horas começa, Giovana? Boa tarde. Daqui a pouco o Barba já chega por aqui, viu, Maurício? Muito boa tarde para você, para todo mundo que acompanha a gente aqui no Globo Esporte. A apresentação do Eduardo Domingues está marcada para as 13h30 da tarde aqui na Arena. A gente vai ter as primeiras impressões do novo treinador do Atlético, que está se esforçando no Portunhol para ser compreendido, viu? Ontem comandou a primeira atividade na Cidade do Galo, conheceu a estrutura do centro de treinamento do Atlético e conversou com os jogadores. Disse para os atletas que quer ver intensidade e comunicação, para evitar aquele disse-me-disse e manter o clima agradável. Ele que usa uma calça boca de sino, que é um estilo. Giovana, e ele vai ter problema? Lesão? Vai ter todo mundo à disposição? Sem novos desfalques para o jogo de domingo, viu, Maurício? Só que é aquela coisa, é difícil a gente cravar uma escalação. Treinador novo chegando, pode já querer implementar as novas ideias na partida, mas a tendência é de que ele continue usando aquela base construída pelo Jorge Sampaoli, que foi utilizada também pelo técnico interino Lucas Gonçalves nas últimas partidas. Como disse, não tem novos desfalques para esse jogo e já tem a partida decisiva no próximo domingo contra o América lá na Arena Independência. O Atlético querendo chegar à final do Campeonato Mineiro pela 20ª vez consecutiva. Maurício. Obrigado, Giovana. Você pode pôr suas barbas de molho, tá liberada, pode descansar. Uma coisa vocês podem ter certeza que o Eduardo Domingues não vai admitir no Atlético. O quê? É jogador andando e trotando dentro de campo. Ah, mas não vai. Nem não vai. Fluido? Me fala. Bom, e obviamente quem me falou conhece muito bem, né? Você, meu filho, é tipo Pesolano, viu? Tarado com tal do Unomás, correr, marcar, jogador andando e trotando dentro de campo, inadmissível pra ele. Mas a gente assistiu vai ser jogador... gostosinho demais ver isso. A gente assistiu um jogador andando e trotando no Alguns. jogo passado. É que assim, no lance do gol, no lance do gol, a gente fala do Hulk. No lance do gol. Hulk e o Coelho. O Coelho perde a bola, né? Não, ele perde a bola, perde a bola e volta andando. Fica assistindo, é que o Coelho é ruim de bola. O Hulk faltou Não, o vontade. Coelho não é ruim de bola, não. Nossa. Não é não. Tem um amigo meu que aprendeu de Rony argentino. Não, mas o seu Se ele amigo está deixar, eu equivocado. falo quem ele é. Seu amigo está equivocado. Aprendeu de Rony argentino. Mas ele não tá errado. Não. Tá muito errado. Não tá. Tá muito errado. Meu amigo tem razão. O Coelho é mais jogador que o Rony. Eu já tentei cobrar esse meu amigo. E vai ficar discutindo. Eu falei com ele assim, Tu conversa no paralela final eu aqui. falei, você tem razão. Pode falar, Tim? Não, ele tá querendo me convencer. Peraí. Me convencer que ele tá certo. Ele pegou e falou assim, o Rony é argentino. O Coelho é um Rony argentino. Mas o Rony, o jogador Rony, é muito melhor do que o Coelho. Ah, então você acha o Coelho tão bom quanto? Não, o Rony é muito melhor do que o Coelho. Então, e quando você chama o Coelho de Rony, eu tô sendo então você tá falando que você tá elogiando o Eu Rony. estou sendo bonzinho com o Coelho, mas muito bonzinho. Entendi. Muito.
Nem você acredita na sua tese, mas tudo bem. Mas eu entendi. Mas entre Rony e Coelho, eu iria de Rony. Não. Aqui você não me viu criticando. Não. Aqui, ó, memória de elefante. O que eu sempre falei... Você tem memória de elefante. Eu criticava o Rony? Você adorava o Rony. Eu adorava. Não, eu também adoro o Rony. Ele entrega mas o que vibração na É lateral, isso aí. carrinho. É isso aí. Um ótimo volante. É isso aí. É isso aí. Não é atacante, né, Breno? Eu adoro o Rony. Eu já falei com vocês. É muito ironiazinha. Eu já falei com vocês. Eles não conseguem conversar sério com a gente, é não. difícil. Quando é com a gente, eles tratam com desdém mesmo. Adora a ironiazinha, mas não aguenta uma. Mas não aguenta uma. Quando eu começar, aí fica chateadinho. Vem tranquilo, irmão. Para de mandar mensagem no WhatsApp, Vem para de tranquilo. responder. Aqui, deixa eu falar uma coisa com você. Eu perdi o que eu ia falar. Você tá falando Você tá falando da mudança vergonha. de postura dos jogadores. Não, eu falo... lembrei. Depois que o Dorival transformou um ponta em primeiro volante, eu não duvido de mais nada. E outra coisa, eu falava aqui quando eu trabalhava com o Gris, Gomide e o já ia falar Xoxota, o CJ. Eu trabalhava com eles aqui e eu falava que o Felipe Souto não era volante, o Felipe Souto era um 10. Aí até foi escolhido, inclusive, para fazer a seleção de 70, lá jogando de gesto, que não era o 10, mas fazendo papel. Então vamos lá, vamos voltar aqui à nossa discussão. Que loucura. Que loucura. Eu gostava do Rony porque ele me entregava isso aí que você falou. Sim. E só. Ele te entrega mais. Agora, você, meu jovem, falar que o Rony é mais jogador do que o Coelho com a bola no pé, você tá de brincadeira Não comigo. tô de brincadeira. E outra, é uma realidade. você tá de brincadeira É uma comigo. realidade. O Rony, e aí vou usar argumentos de um amigo meu. O Rony tá no Santos, hein? Só O lembrando. Rony foi o Reserva, maior inclusive. artilheiro do Palmeiras na história da Sabe Libertadores. quem é reserva do Santos? Gabigol. Faltou ao Rony. Foi ontem, né? Especificamente. Faltou ao Rony, talvez, companheiros mais interessantes, sabe? Tipo, mais do que o Hulk? Tipo o Rafael Veiga, tipo o Dudu no auge. Faltou ao Rony, talvez isso. Um pouco mais disso. No Para que ele Atlético? pudesse render. Sim. coisa. Mas engraçado, você aleatória vai esse lá, negócio você vai na melhor época. Não, eu também não. O Rafael Veiga e tal, mas não Eu fala. falei que o Rony tá na no melhor Santos. fase dele. Mas ele não estava na Eu melhor falei fase que o dele. Rony tá no Santos pra ver se alguém pegava e ninguém pegou. Mas tá tudo bem. Vamos falar do Rony. Mas ele tá jogando lá? Tá? Tá, jogou ontem. Aqui, dito Então, isso. reserva. Entrou ontem no segundo tempo. Dito Entrou ontem isso, vibrando no dito lateral. isso. E não tem, Bizarro. não tá jogando nada. Boa tarde a todos, pessoal do estúdio, pessoal de casa. Dito isso, né? Começa a era Barba no Atlético, jogo no domingo. É isso e eu aí. vou dizer uma coisa: Põe que a ordem. gente pode esperar dele como treinador. Não dá para ele fazer uma. cara quer escolher a pauta do Não, é programa. para poder não ficar falando de Rony, isso é passado. O torcedor atleta é preocupado com o jogo de domingo, né? E que esse próximo treinador vai fazer. Não dá para jogar nenhum tipo de responsabilidade em cima dele. Ele fez o primeiro treino hoje, ontem foi um regenerativo, ele deu uma palavra para os jogadores, hoje e amanhã. Em 2 dias ele não vai mudar, né, a maneira completa do atleta jogar, mas eu acho que a gente tem que cobrar uma postura diferente dos jogadores. Os jogadores, sim. E ontem ficou bem claro, na Galo TV tá aí o discurso, ele O Milito dizendo, mudou. né, ele falando para cada um, se você não quiser deixar me interromper, eu agradeço. Vou fazer igual o Elton faz aqui. Né, porque senão, eu tenho uma linha de raciocínio e eu tô querendo falar sério. Você quer ficar discutindo e brigando, vai ter Mas seu não quero momento. discutir e brigar, eu vou não, só brigar com disse que você o daqui a Milito pouquinho. mudou. Mas eu Chiliquento. quero voltar Deixa onde de eu ser parei, chiliquento. é porque ele disse bem claro que, primeira coisa, a questão da gestão. O papo tem que ser reto com os jogadores, né? Vamos conversar reto, vamos resolver a coisa reta, intensidade. Então, se só isso já funcionar no domingo, o Atlético vai ser diferente. Se tiver intensidade, os jogadores correrem, brigarem, para você ganhar um clássico como esse, você tem que ter um pouquinho mais de vontade do que seu adversário. Esse é o primeiro ponto que o Atlético precisa mostrar em campo. Né? Ganhar as divididas. Se isso acontecer, não for um time que faz 5 faltas no jogo, vê o outro time passeando em campo e você não vê uma cobrança entre eles. Só esse tipo de mentalidade, se já acontecer, já está de bom tamanho e o Atlético vai se classificar para a final do campeonato. Mas não imaginem que vai ter uma escalação totalmente diferente. Não. Eu acho que é postura. E a cobrança, HG e amigos, para mim tem que ser em cima dos jogadores agora. Eles têm que dar uma resposta dentro de campo. 2 dias, o treinador está avaliando o elenco ainda, está entendendo como é que o time vai reagir a algumas coisas. Ele vai tentar levar para eles uma coisa que já ficou clara, inclusive a gente conversando com pessoas do Atlético. Ele se assustou com a questão defensiva do Atlético ser um time tão exposto. Então ele vai mexer nisso. E por que é exposto? Porque o Atlético não consegue fazer uma marcação forte, porque eu acho que os jogadores não correm um pelos outros. Uma série de situações que vão ser colocadas. Taticamente também. O Atlético é uma peneira. Organização. Organização não tem. E não O pode ir Atlético na é conta só dos desorganizado. zagueiros. Não, É o setor defensivo. Atacante.
Como é que é aquela dupla de zaga? Se o Hulk não entregar, olha pra mim, Moreno. Se o Hulk não entregar Negão, por favor. sem a bola, Negão, você que pediu. Eu que pedi. Se o Hulk não entregar sem a bola, você acha que o Barba vai cortar o pescoço dele? Vai. Técnico estrangeiro faz isso. Técnico estrangeiro faz... Gente... E tá certo, o Barba? Não jogam pelo emprego. Eu vou citar um cara aqui que foi muito bem e o torcedor do Cruzeiro morre de saudade. Jardim. Jardim chegou no ano passado no Cruzeiro, ele tentou fazer o time jogar com Gabigol, com Dudu, com Matheus Pereira, e aí ele viu que não dava. E Caio Jorge. Aí ele falou assim, não dá pra fazer esse time jogar. O que ele fez? Cortou 2 e colocou os outros 2, que ele achava que renderiam mais. É assim que técnico estrangeiro age aqui no Brasil. E quando os caras agem assim, normalmente, eles cortam quem tem que ser cortado. Se chegar e o jogador não entregar taticamente, fisicamente, tecnicamente, os caras serão cortados. Isso é absolutamente normal e natural. Os jogadores que não entregarem, eles serão cortados. Serão cortados do time. Isso é natural, normal, então demais. tem muita gente para ser cortada lá no Atlético. Eu também acho. Porque hoje a gente vendo o time em campo, a gente pegou o jogo contra o Grêmio, eu fiquei espantado. Mas o que espantado eu te falei, com a postura do Atlético, de vários jogadores do Atlético. Então isso é preocupante. Eu espero que ele chegue e realmente dê um choque de realidade em vários jogadores ali, porque o Atlético precisa urgentemente dar uma resposta dentro de campo, Breno. E não é só pelo gol o jogo contra o Grêmio, é pelo jogo contra o América também. O jogo contra o América é deprimente o que o Atlético apresenta. E aí ele só replicou no jogo contra o Grêmio. Muito frágil o time do Atlético. Mas você concorda que esse choque de realidade, que essas mudanças que podem vir a acontecer, eu não acredito que seja logo no primeiro jogo. Porque ele chega, ele vai dar uma oportunidade. Sim. Não, de postura, claro. Mas eu falo o seguinte, ele vai chegar, ele não vai virar e falar assim, olha, eu vi o jogo do América e do Grêmio, fulano, você virou reserva. Não. Então espera. Eu acho que ele vai chegar e falar, olha, eu desejo desse time uma entrega maior, fulano. Se esses caras aí não fizerem o que ele pediu, Breno, aí ele vai falar, olha, agora você me armou. Então agora você vai pro banco, você vai mudar. Eu penso assim. Tá. O Thiago lembrou ali do Milito e eu fui olhar a data da chegada dele e como que foi o histórico desse início. Ele chega num dia 27 de março e no dia 30 tinha o jogo contra o Cruzeiro. Nós, comentaristas, nós reclamávamos bastante sobre a postura do time do Filipão, que era um time burocrático, chato de se ver. Naquele jogo do Atlético contra o Cruzeiro, a gente já viu uma postura diferente. Que é o 2-2. O 2-2. Existiam erros. Existiam. Tanto é que o Cruzeiro busca o empate. O Atlético abre 2-0 e o Cruzeiro busca o empate. Primeiro tempo genial. Então, um primeiro tempo de postura. De postura. No segundo tempo, aí a gente já vê o trabalho do Milito. Tanto é que ele é ousado quando o Atlético toma o primeiro gol. Que ele pega e tira um zagueiro. É isso, Breno? Ele tira um zagueiro e joga com um zagueiro apenas. Isso foi no segundo jogo. Não, isso foi no 3-1. É porque você deu uma pastelada, eu falei que no segundo jogo. Aí eu entendi segundo tempo. No segundo jogo, ele mostra, vou voltar para ver se eu entendi. Deixa o zagueiro amarelado. Ele mostra uma postura diferente do time, uma armação diferente do time, e quando o Atlético sofre o primeiro gol, ele pega e tira um zagueiro e faz o time jogar mais avançado e ganha o jogo virando um placar para 3-1. Então, o treinador consegue fazer coisas diferentes em pouco tempo, sim, principalmente de atitude de atleta. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito aí sobre a chegada do Barba, né? A apresentação hoje oficial, né? A coletiva de imprensa vai ser hoje ainda, vai acontecer, pelo menos eu tô gravando esse vídeo agora 2 horas da tarde, 2h05, então assim, é o que vai acontecer, e ficou muito claro aí, né, cara, ontem ele se apresentou, né, ontem só um regenerativo, né, na quinta-feira, porque teve jogo na quarta, mas o papo foi esse, cara, que ele falou que realmente ficou muito assustado com a postura defensiva do Galo, mesmo sendo um jogo fora de casa. Então, ele como um ex-zagueiro já deixou claro que quer muita intensidade e comunicação dentro de campo. Então, assim, é claro que ele, ao mesmo tempo que tem que chegar pelas beiradas, ele chega dando o chute na porta. Porque, cara, o jogo contra o Grêmio
você viu um time frouxo, sem vontade, sem querência. Então, por quê? A gente tem que falar isso, cara, porque a verdade é que o Sampaoli também não estava bem. O Lucas, interino, tá bom. Agora chega o Barba, que é um ótimo treinador, multicampeão lá pelo Estudiantes. Então, assim, se não resolver, não é só o treinador não, cara. O elenco também tá muito frouxo. Tá muito frouxo. O pessoal não corre, pô. Então tem que correr. Com o Eduardo Domingues, quem não se entregar não vai ter vaga cativa. Mas o Hulk, cara, ele não precisa jogar os 90 minutos. Mas não sei se ele vai querer. Cara, aí é intensidade. Só que às vezes também, cara, eu acho que o Hulk pode jogar os 90 minutos. Só que qual que é a diferença? Parece que quando não tem uma cobrança, não tem um cara ali pra chegar e apertar ele, cara, porque o Lucas, ele ia cobrar o Hulk? Não ia, o cara tá ali cobrindo só até a chegada do Eduardo Domingues. Então, assim, tem que ter um cara que é linha dura e, ao mesmo tempo, consiga unir o elenco. Porque o Sampaoli era linha dura, mas o elenco não se dava com o cara é uma porta, né? Então, assim, a gente espera que o Eduardo Domingues, com toda a sua experiência, principalmente defensiva, consiga ajustar essa defesa do Galo, que, cara, tenha uma solidez. E a gente já sabe que a postura, o estilo de jogar dele é um time bem postado defensivamente, tá? E que vai sair nas transições. Já venho falando isso há alguns dias. O último que chegou aqui no Brasil com essa proposta foi o Abel Ferreira, que ganhou tudo. Palmeiras ganhou tudo, não tendo um futebol maravilhoso, vistoso, igual o pessoal fala, mas muito efetivo. Muito bem na marcação e quando saía com efetividade e fazia os gols. Ganhou vários e vários jogos assim. Então, a gente espera ver, mais ou menos, pelo tudo que a gente escutou do histórico do Barba, é mais ou menos ele montando um time parecido com o que o Abel Ferreira fez com o Palmeiras. Então, a gente espera muito, a expectativa é muito grande. Só que, claro, precisa também da resposta dos jogadores e desse elenco. O elenco tá frouxo? Tá. Então, eu quero saber de você. O que você achou aí sobre tudo que foi falado no vídeo? Você concorda ou discorda? Compartilha com a gente aí a sua opinião, deixando nos comentários. Então, você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Jornal do Galo. Você que puder deixar o like e hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui, cara, o dia inteiro buscando a matéria, a notícia, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Galo. E quando você hypa, quando você deixa o like, você mostra para o YouTube que é um conteúdo legal, que é um canal que traz boas notícias aí do nosso Galo. Então eles acabam entregando o nosso vídeo, o nosso canal para muito mais atleticanos. Valeu, rapaziada. Um grande abraço.